Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, um vídeo no canal com apresentação, detalhes e informações para você ficar muito bem informado sobre o confronto de hoje entre Flamengo e Atlético Paranaense, no caso Atlético Paranaense e Flamengo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Eu lembro que eu não poderia fazer live porque estarei na transmissão do jogo entre Vasco e Caracas pela Comebol TV. Eu vou chegar em casa muito tarde, não vou conseguir ver o jogo do Flamengo tão logo, evidentemente, chega em casa, teria de esperar, ver o VT como eu vou fazer e aí fazer a live, aí seria inviável, Então acho que o negócio é gravar um vídeo, eu fiz até uma enquete ali, vocês acharam por bem que eu gravasse um vídeo amanhã para falar sobre o jogo do Flamengo, então é isso que eu vou fazer, aí arremato também com alguma coisa do jogo do Vasco, claro, porque estarei nos comentários dessa partida com a narração do Kaká Fernando pela Comebol TV, tá? Mas voltando aqui à questão do Flamengo contra o Atlético Paranaense, é o Flamengo que deve ter finalmente a volta do Diego Alves, contrato renovado, recuperado de lesão, que sofreu no dia 31 de agosto na partida contra o Santos na Vila Belmiro, em que ele foi o melhor em campo, se não o melhor, um dos melhores naquela partida, em que o Flamengo até jogou o futebol mais reativo naquele jogo, uma exceção em relação ao time que tem muita posse de bola, porque o Santos atacou bastante o Flamengo, E o Flamengo conseguiu, saiu vitorioso, apesar de o Gabigol ter perdido um gol inacreditável no segundo tempo. Aquela partida o Diego Alves machucou o ombro, E só volta agora, Quase 60 dias depois, quase 2 meses depois, para ser mais exato, 56 dias depois daquele jogo contra o Santos. Por que eu acho que ele vai com o Diego Alves? Até para o Hugo Souza, o Neneca, já mostrou que pode ser titular desse time do Flamengo. Ele está invicto, aliás, Só que ele veio jogando todas as partidas, desde o jogo contra o Palmeiras, à exceção do jogo contra o Júnior Barranquilla, em que entrou o César. Então acho que faz todo sentido a entrada do Diego Alves nessa partida contra o Atlético Paranaense nesta quarta-feira à noite. Aguardemos, mas eu diria a você que eu apostaria todo o meu dinheiro, que não é muito, na escalação do Diego Alves de saída, Do mais, por se tratar de um jogo de mata-mata, até pelo discurso do técnico Domenech Torrente, o próximo adversário do seu São Paulo, que vai jogar também uma partida difícil de Sul-Americana contra o Lanús, eu acredito que o Flamengo jogue com o time titular, o que tem de melhor nessa partida, claro, dentre as possibilidades, dentre os jogadores que estão à disposição para esse jogo. Então o lateral direito deve ser o Isla, acho que vai de Gustavo Henrique e Natan de novo, ou Noga, ou de repente o Noga, e Natan com o Felipe Luiz jogando, já que só o João Gomes foi liberado da seleção sub-23, não o Ramon, no caso sub-20, não o Ramon, tá? Então, dos treinos, o João Gomes foi liberado antes. No meio-campo, acho que ele vai certamente de Arão e Thiago Maia, porque os dois estão suspensos no jogo contra o São Paulo no próximo domingo às 4 da tarde pelo Campeonato Brasileiro. Então a tendência é que ele use esses dois definitivamente. O Gerson, o Everton Ribeiro, o Pedro e a volta do Bruno Henrique. O Bruno Henrique não joga há uma semana, então me parece meio óbvio que ele voltará ao time do Flamengo nessa partida contra a equipe do Atlético Paranaense. E que Atlético Paranaense é esse que vai enfrentar o Flamengo, Lembrando que as duas equipes se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro no dia 4 de outubro, o Atlético jogando com um time bem misto. Então, o time do Atlético que deve entrar hoje em campo na Arena da Baixada para enfrentar a equipe do Flamengo deve ter até 7 alterações em relação àquela equipe que perdeu por 3-1 para o Flamengo no Maracanã. Vejamos, goleiro, Santos, esse vai ser o mesmo. Lateral direito, deve ser o Eric, na partida desta quarta-feira. Na zaga, o Pedro Henrique não vai jogar. Então aí ele deve repetir um dos zagueiros que enfrentaram o Flamengo, ou Aguilar ou Zeivaldo. Acho que vai de Aguilar. Thiago Heleno, e Thiago Heleno tem uma virtude, um jogador, inclusive na Libertadores, é o que mais faz isso, mais acerta a bola longa, mais aciona a bola longa, ou seja, procura, e não é chutão não, ele tem esse dom, entre aspas, de acertar o jogador que está lá na frente livre, ele tem essa possibilidade. Então, tem que marcar em cima, a saída de bola para evitar que o Thiago Heleno faça isso. Thiago Heleno vai para o jogo, na lateral esquerda com o Márcio Azevedo, não vai jogar com o Abner. No meio-campo tem a volta do Wellington em relação àquele jogo, deve jogar com o Christian e Lúcio Gonzalez. E na frente ele não vai ter o Renato Kaiser nem o Jorginho, que já atuaram na Copa do Brasil
pelo Atlético Goianiense. O Jorginho, aliás, que jogou muito bem contra o Flamengo naqueles 3-0, né? No jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então, ele deve ter o Nicão, o Walter, né, no ataque. E o Carlos Eduardo, esse sim, que enfrentou o Flamengo no jogo do Maracanã, do dia 4 de outubro. Aí, ou se não for o Walter, de repente o Fabinho, Bissoli, não sei. Mas acho que com uma tendência maior de escalação do Walter, lembrando que o técnico do Atlético Paranaense é o Paulo Autuori, né, que inclusive dirigiu o Botafogo naquele empate por 1-1 entre Flamengo e Botafogo no Maracanã, também no início do Campeonato Brasileiro. Outros tempos, outra época. Falando em outros tempos, outra época, por favor, evitem as comparações, né? Tem gente fazendo isso, não tem nada a ver com o Atlético Paranaense, as remissões ao ano passado, quando o Atlético Paranaense eliminou o time do Flamengo da Copa do Brasil nas quartas de final. O Atlético Paranaense é um time completamente diferente daquele, tá? Primeiro, o técnico não é mais o mesmo, era o Thiago Nunes, né? Agora é o Paulo Autuori, então já começa por aí. É uma forma de jogar diferente. O goleiro Santos, né? Os zagueiros não são os mesmos, mas tá? O Lúcio Gonzalez jogou aquela partida, Nicão também, Márcio Azevedo. Acho que são os 4 jogadores remanescentes daquele time do Atlético Paranaense. São 4 ou 5. É um time completamente diferente em relação àquele que eliminou o Flamengo ainda no início do trabalho do Jorge Jesus, né? Lembrando que a estreia do Jorge Jesus no Flamengo foi justamente no empate por 1-1 na Arena da Baixada. E o Bruno Henrique é um jogador que vai muito bem contra o Atlético Paranaense, foi muito bem, inclusive, naquela vitória por 2-0 no Campeonato Brasileiro do ano passado, que eu acho que depois que o Flamengo engrenou, foi o jogo mais difícil do Flamengo naquela competição. Beleza? Tudo claro para vocês? Em relação ao Vasco Caracas, acho que tem interesse de todo mundo em falar sobre isso. O time do Caracas não é ruim, viu? Quase conseguiu a classificação para a segunda fase da Libertadores da América, foi eliminado por causa de 2 resultados, 2 derrotas, Independiente Medellín e Boca Juniors, né? Com o Independiente Medellín, um jogo em que houve 3 jogadores expulsos, ganhou do Libertad de virada na Venezuela, então um time bom. O Vasco, que vai jogar sem o Germancano e o Benítez, né? É um Vasco bastante enfraquecido para essa partida contra o Caracas, que, repito aqui, não é time ruim, não. Vai ter dificuldade, tem 2 jogadores que eu gosto muito, né? Um deles é o Echeverria, meio campista, muito bom jogador. E o Guararapes, Saul Guararapes, um jogador jovem, alto, que sempre entra no segundo tempo e costuma fazer gols. Então eu acho que o Vasco vai ter sérias dificuldades contra esse time do Caracas. A gente tem de olhar, Caracas, Venezuela, saco de pancada no futebol, não é mais assim não. Tá? Faz tempo que não é assim. A Venezuela, aliás, realizando um bom trabalho de base, que culminou com o vice-campeonato mundial sub-20 em 2017, perdendo a grande decisão para a Inglaterra. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela audiência de sempre, um abração, até a próxima, tchau.